Fábio Carille é o novo treinador do Vasco da Gama e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como jogam os times do técnico Cruzmaltino e o que podemos esperar e projetar para um time ideal de Carille e Vasco. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos. Bora pro vídeo! Iniciando pela saída de bola, os times do Carille optam por uma saída sustentada em 4+1, que pode se tornar um 4+2 a depender do bloco de pressão adversário, em que os laterais estão quase que alinhados ao primeiro volante, atuando mais por dentro, de fato, né? E esse primeiro volante é muito importante porque ele é o pivô dessa saída, então ele tem que ser um bom receptor dessa posse e também ser um bom passador para ritmar de fato o time. E aí a gente vê o segundo volante agora como um jogador muito importante também para aparecer geralmente nas costas da pressão e aí causa de fato uma sintonia importante para que o time seja mais fluido em construção aliado à posição do primeiro volante. E aqui a gente começa a ver uma relação interessante que os times do Carille têm, que são as relações entre lateral e extremo, principalmente quando esse extremo joga de pé trocado, né? Como no caso do Guilherme no Santos, com o pé direito atuando na esquerda, e aí a gente vê que o lateral esquerdo aprofunda de fato numa corrida por dentro e gera profundidade, e o Guilherme está muito mais na base da jogada auxiliando na saída, então isso é uma situação que pode se repetir inclusive com o Adson no Vasco, que é um extremo de pé trocado. Aqui uma situação que se repete bastante também, que é o seguinte: como eu disse anteriormente, o volante está alinhado aos laterais e quem é encarregado de fazer a bola girar, que é um dos padrões muito latentes do Carille em seu jogo, é o segundo volante. Ele vai ser muito mais esse jogador da dinâmica, tanto fazendo essa bola girar a partir de uma condução em pressão, quanto num passe longo de fato, então vai ter muito essa capacidade. E aí, os times do Carille forçam, de fato, essa inversão de corredor o mais rápido possível. Não é uma posse, digamos que apoiada, sustentada, mas é uma posse em que visa, de fato, inverter corredor para achar o espaço para finalizar. E aqui a gente vê uma dinâmica muito interessante dos times do Carille, que são as formações de triângulos e a manipulação desses triângulos nos lados do campo. A gente vê como é que esse triângulo se muta o tempo inteiro, independentemente da posição de cada um, original, né? A gente vê que os triângulos, inclusive, terminam iguais depois. Mas também existem essas situações em que o triângulo foi formado e aí é muito difícil defender, para as defesas ainda é muito difícil defender esse tipo de ultrapassagem que o lateral vai por dentro e aí você cria uma superioridade numérica a partir da chegada do primeiro volante, né? Então isso é uma situação que os times do Carille se utilizam muito, inclusive desde a época de Corinthians ele fazia muito disso, quando tinha Jadson, Fagner, todos do mesmo lado, né? E mais um volante apoiando. Então, para chegar na linha de fundo, que é um dos grandes objetivos do jogo do Carille, é muito efetivo ter esse tipo de dinâmica, né? E não só em linha de fundo, como também atacar a área, né? A partir do elemento surpresa, como é o lateral esquerdo. E falando dos laterais, os laterais vão ser muito importantes nesse jogo por dentro também, principalmente se eles tiverem uma boa tomada de decisão. O ponta vai dar amplitude, o lateral vai poder progredir por dentro diante da dúvida do marcador e aí finalizar ou cruzar uma bola na área. Aqui a gente vê uma disposição interessante, mais ampla, que é o triângulo pelo lado do campo, o 5 mais posicional, o segundo volante vislumbrando a possibilidade de povoar a área com mais 3 jogadores, que é um outro padrão do time do Carille. Povoamento da área adversária, gerando muita dificuldade para a defesa, principalmente com jogadores que vêm de frente. E aí a gente começa a falar das infiltrações desse segundo volante, no caso o Pituca ia muito pela altura. Pela intensidade, o Vasco tende a aproveitar muito isso com o Tietê ou o Paulinho, porque são jogadores que fazem muito esse tipo de infiltração no meio espaço. E a gente começa a ver como também os times do Carille buscam um cruzamento quando se tem um centroavante ou um atacante eficiente nesse sentido, né? E aí o Santos foi o time que mais cruzou a bola na área na última Série B, a gente vai ver isso inclusive em bolas paradas. A gente começa a ver situações interessantes em que a gente vê a ação do camisa 10 e como os camisas 10 do Carille, eles se tornam mais efetivos diante de uma característica específica, que é a característica de buscar essa bola próximo dos volantes, interagir com eles, mas também, a partir das associações, chegar muito próximo do centroavante para finalizar. E aí, se a gente for traçar esse perfil no elenco do Vasco, o Felipe Coutinho faz muito bem essa função, porque é um jogador que pode atuar muito bem em base de jogada e a partir das associações chega na frente também para finalizar. E aqui a gente começa a falar justamente da bola aérea, que era uma coisa que eu vinha falando. E o Santos, o Carille, na verdade, tem um padrão nesse sentido, que é agrupar jogadores, aglomerar jogadores numa determinada área, da grande área, para então criar uma superioridade e vários bloqueios para conseguir finalizar com maior
possibilidade. Aqui fica muito mais evidente. Olha a aglomeração e os bloqueios que se formam para um dos jogadores cabecear e na sobra gol do Santos. Então isso foi uma grande arma do Santos durante a Série B, fez muitos gols de bola parada e com o Vasco, com os agentes que tem, isso tende a ser ainda mais potencializado. Aqui em fase defensiva a gente começa a ver os times do Carille postados num 4-4-2 em bloco mais baixo, né? E a gente vai ver como esse 4-4-2, a primeira linha, é muito respeitada, né? Em que os laterais vão estar dentro da área, quase que junto dos zagueiros, e quem vai cuidar da extremidade, aqui vai ficar um pouco mais claro, serão os extremos. Os extremos cuidam dos jogadores adversários em extremidade, em amplitude, e os laterais vão estar muito mais preocupados com a defesa da área. E os times do Carille têm muito sucesso nesses duelos aéreos, defendendo de fato a área. Aqui a gente vive uma situação de pressão em que a gente fica vendo o 4-2-3-1 bem evidente. Nesse caso a pressão não foi tão bem feita, já que não reduziu tanto o espaço. Aqui a gente vai ver uma situação de êxito maior, em que são feitos encaixes, indução do passe para o jogador em zona mais perigosa, e a partir da recuperação o Santos acha um belo gol com o próprio Juliano, que foi um dos grandes destaques do time na última Série B. E aí a gente vê como esse time não é, de fato, um time de uma pressão fulminante, uma pressão alta, mas é um time que identifica determinados gatilhos para, então, acionar essa pressão. Seja um passe mais arriscado do adversário, ou então induzindo uma linha de passe mais perigosa. E uma das coisas que mais acontece é induzir o passe para trás, o passe de retorno para o goleiro, para então ele rifar essa bola, ou então essa marcação alta no tiro de meta, em que induz também o goleiro a isolar a bola, e aí no caso o Santos, o time do Carille tem que ser um time alto também para ganhar essa segunda bola. E a gente começa a falar das transições, porque os times do Carille são muito objetivos e verticais em transições. Ao roubar a bola, a ideia é gastar o menor tempo possível para chegar ao gol, só que de forma fluida, né? Geralmente pelo chão, tá? Os passes buscando o homem livre, e aí a criação da jogada buscando profundidade com os jogadores de lado de campo, que, como eu disse anteriormente, é um dos padrões do time do Carille, é buscar essa criação para então ter uma pré-finalização ou até uma finalização a partir do lado do campo, como acontece nesse caso aqui, e tem tudo a ver com o Vasco. Bom, pessoal, trazendo para o campinho, para ficar mais evidente a disposição tática do Carille e o que a gente deve ver no Vasco, eu já coloco ali o Tietê, que já tem um acerto quase que finalizado com o Vasco, né, confirmado por vários meios de comunicação, e eu deixo em aberto as posições de zagueiro pela esquerda e de extremo pelo lado esquerdo também, porque diante das notícias o Vasco busca titulares para essas duas funções. Mas, de resto, vamos com o que o Vasco tem à disposição nesse momento. Vamos começar, então, falando sobre esse 4-2-3-1, que, como eu disse no vídeo, ele se muta muito para o 4-1-4-1, de acordo com os movimentos desse segundo volante. A grande nuance desse 4-2-3-1 é a capacidade desse segundo volante de transitar nas costas da pressão adversária e também de se alinhar ao camisa 10. O quão esse segundo volante pode ser criativo e também intenso para fazer esse tipo de movimento. Além, é lógico, do movimento clássico do box-to-box, que é infiltrar no intervalo entre zagueiro e lateral, né? Então a gente vê esse segundo volante no Vasco mais pelo lado direito, pelo menos essa é a tendência. No Santos era mais pelo lado esquerdo com o Pituca. E aí uma grande diferença, né? Que no Santos esse 4-1-4-1 já era bastante sólido, né, em fases agudas ofensivas, mesmo com o Pituca, que é um jogador de menos intensidade e que naturalmente foi moldado para ser um jogador mais posicional. Tanto é que em certo momento da carreira ele foi até um 5, né? Ele foi o primeiro volante. O Vasco tem dois jogadores que cumprem muito bem esse papel de chegar mais à frente, de ocupar zonas mais agudas do campo, se alinhar a um jogador mais criativo como o Coutinho. E aí eu tô falando do Paulinho e do Tietê, que são dois jogadores justamente dessa característica, que principalmente pisam muito bem na área, identificam muito bem os espaços. Então isso casa bastante com o estilo de jogo do Carille, vale dizer. Agora as dúvidas, né, que no caso da lateral direita aqui eu coloquei Puma Rodrigues e Paulo Henrique. Eu imagino que a escolha do lateral vai ser muito enviesada pelo adversário. O Carille tem muito disso também. Por mais que tenha conceitos táticos muito bem definidos, ele se adapta diante do contexto de cada jogo. Então eu imagino que o Paulo Henrique seja a escolha natural para jogos em que o Vasco não será o protagonista, vai acabar dividindo essa posse ou então, de repente, buscando duelar com um adversário mais forte tecnicamente,
e no caso do Puma Rodrigues é um lateral de imposição com bola de fato, né, em que o Vasco vai ser o protagonista do jogo, e aí o Puma Rodrigues tem mais repertório do que o Paulo Henrique para fazer até as movimentações que a gente vinha falando durante o vídeo que esses laterais vão fazer, né? Do lado esquerdo, por exemplo, o Piton tem muita facilidade para jogar por dentro e também ultrapassar por dentro, como a gente viu exemplificado os laterais do Santos fazendo. O Puma também tem essa capacidade e também tem uma boa tomada de decisão no terço final. O Paulo Henrique já é muito mais destacado pela capacidade defensiva do que propriamente pela capacidade ofensiva, então fica essa distinção. Em relação aos 5, eu vejo Jair e Sforza. Jair, nesse caso, as duas opções seriam os dois melhores passadores que exercem a função de 5, e os 5 do Carille são caracterizados por serem muito bons passadores, né? Porque eles prestam apoio à saída e eles são quem vão ritmar de fato o jogo da sua equipe. Então eu imagino que Jair e Sforza sejam os principais candidatos, e até com o Jair um pouquinho à frente pela estatura. O Jair é um pouquinho mais alto que o Sforza, e aí a gente sabe que com o meio campo que não é alto, com Paulinho, Tietê e Coutinho, você tem que compensar essa altura com o primeiro volante. Então, por ser mais alto que o Sforza e mais imponente fisicamente, eu imagino o Jair como esse primeiro volante. E aí a gente tem o Coutinho e Payet, cada um com a sua característica. Eu imagino que, pelo que a gente já viu dos 10 do Carille, tanto o Juliano no Santos ano passado, quanto o grande case de 10 do Carille, que foi o Rodriguinho em 2017, eu vejo o Coutinho mais próximo em característica desses jogadores, que o Coutinho é um 10 que tem a capacidade, lógico, de estar mais próximo dos dois volantes. É um jogador, inclusive, que busca muito a bola dos pés dos dois volantes, mas que também associa muito bem num 2 com um pivô para chegar na área. O Payet já é um 10 de entrelinha, mas muito mais criativo para a base da jogada, e não propriamente um jogador que vai fazer esse trânsito, digamos assim, entre transitar entre as áreas próximas dos volantes, quanto encostar quase como um segundo atacante no centroavante, que é o Verratti. Então fica aí também essa questão. E aí os pontas, eu imagino que o Vasco vai buscar um ponta do lado esquerdo, um extremo do lado esquerdo que tem essa capacidade de progredir em linha de fundo, que é uma coisa que o Carille prega bastante, né? E do lado direito, aí é uma adaptação, porque o Carille já até falou, inclusive, nos nossos podcasts, no TPI, que ele prefere extremos ao pé natural, ou seja, ponta direita com pé direito, ponta esquerda com pé esquerdo. Porém, no Santos, ele usou o Guilherme, por exemplo, como esse ponta esquerda do pé direito. Porque, além de ser um jogador com boa finalização, é um jogador com boa capacidade criativa também para transitar no meio espaço, né? E o Adson é justamente esse jogador. E aí eu faço até um paralelo com o que ele fez com o Jadson no Corinthians em 2017, porque o Jadson era um meia que caía muito para dentro, né? Fazendo quase que uma diagonal para liberar o corredor para o lateral direito passar, que no caso era o Fagner. E isso deu muito certo. E eu imagino, já que o Carille fez bastante isso nos times dele, né? O Santos ano passado tinha um pouco disso também. Várias vezes o Otero estava do lado direito e o lateral pela direita, que dava a amplitude e buscava a linha de fundo. Então existe essa compensação. O lado direito mais construtor e o lado esquerdo um pouco mais agudo. Eu imagino que o Vasco possa ter esse tipo de situação, até para formar aquelas dinâmicas de triângulo que a gente aborda no vídeo. No mais, acho interessante também a utilização do Verratti, porque o Santos foi o time que mais cruzou a bola na área na última Série B. E isso já mostra um pouco do viés do Carille também de buscar esse jogo pelos lados e, então, tirar o cruzamento. Então, acredito que faça sentido a escolha do Pedrinho, apesar das críticas da torcida, mas diante do que se tem no elenco hoje, diante das características dos jogadores, faz sentido a escolha de Fábio Carille no Vasco.